Exatamente, Zaidan. Tem mais um chamado antes do primeiro intervalo comercial aqui. Tem mais um chamado de Brasília. É o João Pedro Melo que pede passagem. Diga lá, João Pedro. Fala, Danilo, oi, Zaidan, ótima tarde para vocês, ótima tarde para todo mundo que está nos João, acompanhando. Olha só, agora, depois de muito tempo da gente falar dessa situação, o pacote de corte de gasto, ou pelo menos a primeira parte dele, já está aprovada na Câmara e no Senado. Hoje foi feita apenas a análise do Senado no projeto de lei que trata de temas mais polêmicos: a nova base de cálculo do salário mínimo e de novos critérios para a concessão do benefício de prestação continuada ao BPC. As três matérias que compunham esse pacote passaram na Câmara com modificações. E agora já passaram no Senado também, indo agora de uma vez por todas aí para a sanção. No total, foram apreciados durante a semana um projeto de lei complementar que permite o bloqueio de certas emendas parlamentares em caso de déficit e outras medidas. O projeto de lei que trata do salário mínimo e os outros benefícios e uma proposta de emenda à Constituição que, entre outras coisas, traz um novo cálculo para o abono salarial. Com o recesso parlamentar começando na segunda-feira, a sessão da Câmara desta quinta-feira marcou a despedida de Arthur Lira da presidência da casa. Ele agradeceu a oportunidade de ser presidente por 4 anos e disse que é um profundo admirador da Câmara. O fato é que o governo costurou acordo para que a votação no Senado fosse feita sem modificar o texto dos deputados, exatamente para agilizar essa tramitação. A única mudança ficou pela supressão de um artigo da proposta de emenda à Constituição que permitia a realocação de verbas do Fundo da Educação Básica, o Fundeb, para a merenda escolar. Dessa maneira que foi feita a supressão, ou seja, a retirada desse trecho, a PEC não precisa retornar à Câmara. Os senadores firmaram um acordo para analisar o texto que resta nessa sexta-feira. Isso foi feito de maneira rápida em uma sessão que terminou por volta de 1h30 da tarde. Os 3 textos foram bastante modificados antes da votação, o que pode ser considerado uma desidratação das medidas enviadas originalmente pelo Poder Executivo. Apesar disso, o ministro da Fazenda e a equipe econômica não consideram uma desidratação, dizem que essa proposta foi aprovada do jeito que o Congresso podia aprovar. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Um grande abraço. Opa, valeu, João Pedro. Obrigado e bom trabalho por aí. Falei que o trabalho segue intenso por lá nesse fim de ano, né, Zaidan? é normal que o Congresso modifique qualquer coisa que chegue lá. Isso é natural, senão nem precisaria passar pelo Congresso. Votaria o pacote integralmente, sim ou não. E não é assim, há modificações, etc. O PSOL, de maneira coerente, votou contra. 3 deputados do PT votaram contra, inclusive o Rui Falcão, que presidiu o partido por muito tempo. E, em compensação, o PL, por exemplo, votou majoritariamente a favor, o Novo majoritariamente contra, se não integralmente contra. Mas era o que se esperava, não é? O Centrão, como sempre, é o fator decisivo. O Centrão é que decide para onde vão as votações. E as mudanças feitas no benefício de prestação continuada são importantes. Continuou ruim, mas era pior. Era pior. Era um ataque monstruoso ao benefício de prestação continuada. Continuará ruim, mas com algumas tentativas de evitar que, por exemplo, crianças com Down sejam afetadas. Além daquela mudança de permitir que a um casal de velhinhos, cada um recebe o benefício de prestação continuada. O que o governo queria? Só um pode receber. Aí o Congresso restabeleceu o direito de que ambos possam receber, se ambos atendem às exigências da lei. Houve mudanças nas regras do BPC, para pior, para muito pior. Enfim, como tudo que é decidido no Brasil, inclusive na hora de fazer cortes, as mordomias vão continuar, essa coisa ridícula e canalha que é o fundo partidário vai continuar, mas os mais pobres são os atacados. É deles que o Estado tira recursos para acomodar essa pressão por corte de gastos, né? Nós tivemos ontem, por exemplo, Danilo, vindo à tona aí, uma decisão de um tribunal matogrossense que decidiu que os magistrados, o pessoal do Ministério Público tem direito a um vale-ceia, né? Então eles terão um pagamento adicional para a ceia, com dinheiro público. A Prefeitura de São Paulo vai ter de desembolsar mais grana, dinheiro público,
porque a Câmara dos Vereadores decidiu que o vale-refeição dos funcionários se estende aos vereadores. E estabeleceram um baita